A adolescência ela é uma fase da vida em que os jovens têm reações imprevisíveis, às vezes um pouco impacientes. Eles costumam ser imediatistas, impulsivos, não é? Se frustram com mais facilidade, tendem ao fácil. É uma condição imatura. Afinal, eles estão buscando a maturidade e é necessário a gente ter paciência, né? É uma fase de muitas mudanças e muitas vezes os pais ficam meio perdidos, sem saber muito como lidar com os desafios que essa etapa traz com ela. Para entender melhor o comportamento dos jovens na faixa etária dos 13 aos 19 anos e saber como os pais podem ajudar tendo um processo educativo comprometido, a gente recebe a orientadora familiar, ela que é maravilhosa no que fala, Simone Fusaro. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Sim. Obrigada, Mais uma alegria vez. estar aqui de novo. Eu já estava me consultando também. aqui com a doutora. Já estava aqui com as minhas adolescentes de casa. A gente já falou da outra vez que a Si veio aqui, que não, pra gente não usar mais o termo aborrecentes, né? Isso, e eu acho que é legal a gente frisar isso mais uma vez. Sem dúvida. São fases, todo mundo passa, Todo não é? mundo passa, E cada fase tem o seu desafio, né? Então, acho que é importante a gente entender o que está acontecendo com a criança, com o adolescente, nesse caso, porque daí fica mais fácil enfrentar esse desafio sem achar que é chatice, né? Então, eles estão aí só aborrecendo a gente. Não é nada disso. Na verdade, eles estão passando por uma transição muito difícil. Porque né? se com 12 eu sou criança e com 13 eu já sou adolescente, é muito rápido. É onde muda essa não chave, é? né? Onde que Se muda Na muda isso? verdade, tem essa fase da pré-adolescência, que a gente chama, né? Que vai aí dos 10,5 até os 13, 14 anos. Mas eu não gosto de ficar dividindo em etapas muito pequenininhas, porque eu gosto de pensar na criança, né, no fluxo de crescimento dela, né? Então, quando começam aquelas mudanças no corpo, então quando a menina menstrua, quando começam a sair os pelinhos do menino, né? Então eles já começam o processo de puberdade, que é muito difícil, porque eles estão abandonando a infância, né? Não estão cognitivamente ainda preparados para isso, emocionalmente preparados, mas o corpo já vai sofrendo transformações. E muitos né? deles ainda têm essas transformações de uma forma mais rápida do que a maioria dos coleguinhas, que eu Tem. acho que deve ser mais desafiador ainda. Dificulta mais ainda a vida, principalmente do adolescente na escola, né? Quando a gente vê Sim. que um desenvolve muito mais rápido que o Do outro. que o outro. Não só em relação à puberdade, mas ao tamanho também, à altura, né? tudo. Isso é muito ruim Tudo também. faz parte, né? Tem o estirão, né? Então, eles ficam meio desproporcionais, né? Então, às vezes, o braço fica muito comprido. Fica mesmo. Demora um tempo para a coisa equilibrar e ficar harmônica de novo, né? E isso é muito difícil para eles. Porque estão na escola, né? De repente olham para o outro ainda não tem esse aspecto, eles ficam se sentindo um pouco estranhos, aumenta a sudorese, né? Então tem uma série de coisas que a mudança hormonal traz pro púbere, né? Para o pré-adolescente, que traz um desconforto. E por outro lado, esse descompasso, né? Afetivo, emocional e físico dá uma insegurança, né? Sem contar de que às vezes os próprios pais, os próprios familiares acham graça das transformações, né? E isso inibe um pouco o adolescente, porque ele já não está se encontrando, né? Ele não está se encontrando naquele corpo ali e ainda ele percebe que as pessoas acham graça. Então fica mais difícil. E aí A ele gente acaba precisa se tomar fechando cuidado. muito, né? Por exemplo, quando você vai contar, de repente, para os seus pais algo, por exemplo, a primeira menstruação de uma menina. Se aquilo é vergonhoso para ela e ela sabe que ela contou e a família inteira ficou sabendo, por exemplo, que geralmente é o que acontece. Porque é um orgulho, né? É um orgulho, é um orgulho mas, para a né? mãe e para o pai, né? Menstruou, já não é mais uma criança, né? Mas aquilo judia um Muito. pouco. Então, dependendo do tamanho do trauma ou se ela não tem esse diálogo aberto com os pais, dificilmente ela vai contar outras coisas, não é? Então, é por isso que é tão importante os pais se prepararem para cada fase, né? Hoje a gente já vê isso com mais naturalidade, a questão dos pais se prepararem, né? Antes não. As coisas aconteciam e você vivia e pronto, né? Mas hoje a gente tem condição de se preparar melhor. Então é importante conversar com a menina, preparar a menina para essa situação, dizer que isso é natural, que é uma alegria, que é uma nova fase da vida. Porque o que acontece muitas vezes é que a própria criança, o próprio adolescente se assusta com a condição, Sim. né? Porque não está preparado. Sim.
E a gente não pode esperar a escola preparar, né? Até tem no conteúdo escolar, eles vão ter acesso a essa informação, etc e tal, mas é muito diferente isso tratado na intimidade do lar e tratado como uma aula. Exato. Uma aula de biologia, que não diz respeito a mim especificamente, né? Bom, eu quando minhas filhas passaram por isso, eu lembro que eu comprei um livro, né, um livrinho, adolescente, explicando a situação dela. Eu comprei também uma caixinha de bombom, né? Eu fiz dessa forma. Mas eu conheço alguns amigos que, por exemplo, as filhas não conversam nem com eles, por exemplo, de comprar um absorvente. Ah, não, ele trata direto com a mãe, não trata nem comigo direto. Você acha que esse tipo de aproximação também é importante, doutora? Fazer essa forma uma forma mais lúdica, Sem como dúvida. você disse? É assim, nesse momento, elas não gostam, normalmente não gostam tanto de nada muito lúdico, porque eles estão justamente rumando para a idade adulta. Para a realidade, Para a responsabilidade, né? Então, eles estão... O próprio raciocínio, a própria cognição está começando a se transformar em informal, né? Que é uma etapa onde o raciocínio já fica um pouco mais complexo. Então, a gente precisa tomar cuidado de não tratá-las como criancinhas, mas também não tratar como adulto. Que é um erro nosso também, né, doutora? Porque hoje em dia a gente trata nossos adolescentes muito mais como criança, às vezes, do que como adolescente mesmo, né? Tanto que hoje já existem até algumas linhas aí, teóricas, que tratam adolescente até 30 anos, o que me assusta muitíssimo. Que é isso? O que me assusta Olha, aqui eu muitíssimo. também, olha eu aqui, ó. Muito. E isso é porque é medo, é receio. Você acha que, por exemplo, a gente sabe que a gente vive num mundo e sempre existiu o mundo, sempre existiu os perigos, enfim. Mas é que hoje a gente tem mais conhecimento, talvez. Talvez antes a gente não tinha tanto de que a rua do lado de casa era tão perigosa, né? E isso faz com que os adolescentes de hoje, eles tenham essa coisa de ficar um pouco mais, eu não digo mais lentos nesse processo, mas eles são mais medrosos em relação ao processo por causa dos pais. Boa. Como é que a gente consegue se preparar para isso? Porque é difícil também para os pais, né? Entender, sim. mas eu vou deixar ela ir de ônibus sozinha para a escola, e aí, o que eu vou fazer, né? O que acontece, né, Abby? A gente precisa pensar que educar o filho começa lá no berço e vai progressivamente acontecendo o processo de formação do adulto. Então, quando a gente super protege a criança, lembra, nós já conversamos várias vezes sobre a dificuldade em colocar limite, a superproteção, etc e tal, isso vai gerar na adolescência essa imaturidade, né? Por isso que é tão importante começar essa estimulação adequada desde pequeno, porque senão o fruto que eu vou colher vai ser essa imaturidade, né? E hoje, o que está acontecendo hoje com os adolescentes? Eles estão vivendo uma estimulação intelectual muito grande, né? Então, sabem mexer em tudo quanto é coisa, programam o computador, entendem de mil coisas, mas afetivamente, emocionalmente, eles estão absolutamente imaturos. Né? Então, ao mesmo tempo que eles são capazes, sei lá, de entrar em redes super complexas aí na internet, se um menininho que ela gosta ou uma namoradinha que ele tem interesse não gosta dele, não quer, é capaz de pensar em suicídio, né? Não suporta essa frustração. Então, por isso que é importante a gente acompanhar, né? Acompanhar. É papel dos pais proteger os filhos? Sem dúvida nenhuma. Mas a cada etapa, a gente precisa pensar o que é proteger nessa etapa. Proteger, muitas vezes, e na maioria das vezes, é ensinar aquela criança a se defender, ensinar aquele adolescente a se colocar e não fazer as coisas por ele, né? Então, quando você traz esse exemplo, olha, um livro, a gente conversou, eu mesmo também me envolvo e é bom que seja assim, porque isso não é um assunto só de mulheres. Sem dúvida. Né? Sim. Então, isso é um assunto natural, que dentro de casa precisa ser tratado com naturalidade. Daí você, como pai, pode, inclusive, orientar a tua filha no quanto isso é um assunto íntimo, o que a gente trata dentro de casa, o que trata fora de casa. Então, esse acompanhamento, tanto de pai como de mãe, é muito importante. É que, às vezes, os pais não estão preparados para isso. É por isso que eu falo que a autoeducação vem antes da educação dos filhos.
Porque se você não se prepara, por mais bem intencionado que você esteja, você não consegue fazer bem. Né? Na nossa cabeça, a gente está bem intencionado, Com né? certeza. Igual vocês falaram da proteção, né? Em excesso, proteger demais. Mas o caminho é você ensinar a se proteger, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem perguntinha no Instagram, Boa. coloca pra gente aqui. Sou treinador de futebol e trabalho com adolescentes. Como que a gente pode auxiliar os adolescentes por nosso lado nesta fase da vida? Abraços aqui de Dubai, ótimo programa. Coisa linda! O César da Joy, um beijo para vocês. É complicado, né? Assim, eu acho que todos os professores têm muito isso, né? Essa dúvida também, o que eu faço agora, até onde eu posso ir, né? É que assim, a gente precisa pensar que o adolescente, o grande desafio da adolescência é o luto da infância e o ingresso na fase adulta, né? Então, ali, o adolescente está meio no limbo. Né? Ele nem é criança e nem é adulto. Então, os professores, eles são fundamentais, porque eles podem ser exemplos. Exatamente. Né? Então, eles podem se oferecer como exemplo, eles podem ouvir. Às vezes, um adolescente que não encontra espaço para conversar com o pai, vai conversar com o professor. Então, que bom se esse professor está preocupado em oferecer uma referência segura para o adolescente, né? Em oferecer um espaço para esse adolescente colocar as preocupações dele, né? Colocar os medos. Porque, lógico, gente, todos nós, quando enfrentamos uma situação diferente, nova, a gente tem receio, né? Com a criança não é diferente, com o adolescente não é diferente. Ele está vendo o corpo mudar. Ele está vendo que, às vezes, ele precisa tomar uma iniciativa. Por um lado, ele quer tomar a iniciativa, por outro lado, ele está ali esperando que o pai e a mãe deem um aval, né? Então, é difícil essa situação. E os pais, às vezes, quando olham o tamanho do filho, especialmente dos meninos, né? Então, acho assim, nossa, ele já está grande, né? Ele não quer mais uma orientação. É comum o adolescente não querer. É comum. É comum ele se fechar. É comum ele achar que pode decidir por ele mesmo. Só que ele ainda não tem plenas condições de raciocinar sobre tudo que envolve uma decisão. Isso é muito importante. O que vai acontecer num pós, por exemplo, a decisão, né? A memória de trabalho do adolescente, ela cresce. Isso é uma função executiva, né? Então, quando cresce a memória de trabalho, significa que ele consegue ter mais ideias e mais situações ao mesmo tempo em mente para tomar uma decisão. Mas ainda não consegue fazer isso com tanta prudência, com tanta lucidez. Então, é muito importante que o pai, por exemplo, ajude o adolescente na tomada de decisão. Então, se antes a gente decide por eles, nessa etapa a gente precisa ajudar a decidir. Então, ajudar a levantar critérios, ajudar a pensar nas consequências, né? Acompanhar o processo, dar um tutorialzinho, sabe? Olha, o que pode acontecer? Isso você consegue lidar com isso? E será que assim vai ser bom? E aí, também, medir. Qual é a decisão que você só acompanha e que pode deixar que ele assuma o risco da liberdade? Porque a liberdade é um risco, né, gente? Sem dúvida. Então, ele está preparado para esse risco? Qual é essa consequência? Então, tudo bem. Agora, se é uma coisa que você está vendo que se ele decidir mal, a consequência vai ser impossível para ele, então aí também vale conversar com ele e dizer, olha, eu estou entendendo, mas por causa disso, nós vamos fazer assim. Numa próxima vez, quando você estiver um pouco maior. Então, essa troca com o adolescente, ela é muito importante. E é muito legal isso que você está falando. Hoje a gente viu
a Lelê entrando de Portugal, né? Sim. E eu queria finalizar a gente falando um pouquinho sobre isso, e a gente fala sobre a fé, e várias vezes eu já falei aqui que aprendi muito com a família, desde muito criança e tal. E a fé, ela traz isso, né? Ela fala de valores, ela fala de caráter, ela fala de disciplina. E a gente tem uma fotinha aqui das crianças que não são crianças, da Simone, numa JMJ, fora do país. Isso, foi, em Madrid. É um risco que você deixou eles correrem. Como é que é isso? Como é que fica o coração, né, dos pais quando essa aí você foi entende? no Rio, mas teve a anterior foi em Madrid. Em Madrid. Que legal. Como é que é isso, Si? Como é que os pais conseguem fazer isso de uma forma que vai ser legal para todo mundo, assim? Em primeiro lugar, a gente precisa formar bem o filho, né? Então, ter esse acompanhamento, saber que valor eu estou ensinando. Depois, a gente precisa conhecer os amigos, né? Então, não adianta a gente ter medo. O medo afasta. Então, a gente fala, ai, mas eu tenho medo, ele vai se meter com alguém que não sei o quê, né? Olha, conheça os amigos, proporcione boas amizades. Então, a minha filha foi com um grupo de amigos e com algumas responsáveis para Madrid. Foi um desafio enorme, porque ela morria de medo de avião. Né? Então, foi todo um trabalho para ela ir junto com a responsável, etc e tal. E era muito legal, porque era um grupo muito bem formado, né? E de pessoas que eu conhecia as meninas, eu conhecia os pais das meninas. Então, na verdade, foi um momento muito grande de crescimento para essa que foi para Madrid, né? Porque essa foi uma só, a do meio, que foi para Madrid. E assim, foi muito legal, porque ela venceu várias dificuldades nesse processo. Isso é muito legal. E ancorada em bons amigos, né? Que isso eu acho que a fé traz pra gente. Com certeza. Né? Então, quando a gente educa um filho na fé, se torna mais fácil, porque ele vai ter amigos que têm os mesmos valores, ele vai frequentar grupos que lutam pelos mesmos objetivos, né? Ah, são pessoas que acertam sempre? Claro que não. Mas são pessoas que lutam sempre. E isso que vale. Com certeza. Né? Muito legal. Não tem tudo, ó. Não é? Tem tudo vontade aqui, de perguntar passo a várias passo. coisas. Às vezes eu fico pensando, eu vou por tópico. Eu falo, não, eu vou deixar ela falar, porque é ótimo ela falando. você vai é entendendo incrível. melhor, né? É incrível, é incrível. Si, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você pelo convite. Uma alegria estar aqui. Tem muito para conversar ainda, viu? Muito, Não né? é? Esse assunto é vasto.